ainda não tem conteúdo técnico para poder rebater, criticar e desenvolver uma conversa técnica a respeito da viabilidade do empreendimento. Diante das palavras do senhor, né, me parece que o empreendimento vai encontrar várias barreiras. Trabalhando em licenciamento por tudo que eu vi aqui e que foi relatado, né, além dos impactos ambientais, tem impactos socioambientais, né, muita coisa faz sentido, né, ou em barrar esse licenciamento ou gerar condicionantes que talvez o tornem inviável, né, mas isso eu só poderei dizer, minha equipe só poderá dizer depois que receber o primeiro relatório, né, e dependendo do trabalho que estiver sendo realizado, podemos sim, né, desfazer essa delegação e avocar novamente ao IBAMA o processo, né? Com relação ao senhor, o senhor fez algumas colocações aqui, né, que, por exemplo, a CETESB, num empreendimento de um porte um pouco menor, disse que não tinha capacidade técnica. Eu não estou fazendo defesa da CETESB, que, aliás, acho que deveria até estar aqui hoje, para o debate ser mais frutífero. Eu mesmo gostaria de saber qual o posicionamento deles, porque quem está acompanhando é eles, né? Com relação a eles alegarem, bom, eu estou conjecturando apenas, tá? De repente, por estar licenciando aquele, outro e outro empreendimento, eles estão sem corpo técnico disponível no momento e não estão aceitando novas não estão pedindo novas delegações, deixando para o IBAMA. A gente não sabe, eu não posso ter certeza desse motivo, porque se eles têm a capacidade de fazer esse empreendimento de 1.5, fazer um de 1.3 ou um de 1, enfim, eles teoricamente teriam também, né? Com relação a componentes indígenas, unidades de conservação, quando a gente delega, mesmo tendo esses intervenientes, a gente entende que o órgão licenciador estadual tem capacidade de comunicação e de gestão junto aos intervenientes, né? Então, isso não impossibilita a delegação de acordo com a lei. Com relação à celeridade do prazo, eu não vejo, né, depois que eles entregam o EIA, o senhor sabe quando foi entregue esse EIA? 6 de abril. 6 de abril. E segundo a doutora Mar... 6 de abril agora? Então ainda tem um ano para eles entregarem a licença prévia. Sim, agora, uma barreira no mar... Uma barreira no mar... Uma barreira no mar de 900 metros quadrados por 100 de largura para proteger esse navio ancorado em alto mar, a 10 quilômetros da costa. No nosso entendimento e dos nossos amigos pescadores, do Totó, do Tio Zé, que sai e conhece toda aquela região, eles deveriam, no mínimo, fazer um estudo mais adequado sobre o que vai causar de assoreamento nas praias, o que vai causar na modificação de correntes. Eu tenho um levantamento que foi feito, que foi o Atlas Ambiental dos impactos do pré-sal, que difere em muito, por exemplo, na velocidade das correntes marinhas, né? A Petrobras, o estudo feito pela Petrobras, dá um número 4 vezes maior do que a Gastrade. Isso vai modificar a nossa costa, vai modificar as correntes, vai modificar o pescado, vai ter uma... E foi um estudo feito, me parece que em 3 meses, uma coisa, sem levar em consideração as estações, marés. Recentemente. Abril, em 6 de abril, na data da entrega do EIA-RIMA. É importante que isso tudo seja colocado em audiência pública, questionado, porque o resultado dessa audiência pública vai chegar até nós. E as respostas têm que ter substância, né? O Ministério Público, né, diante de tudo isso que o senhor está colocando, também estará atento. Eu imagino que até vocês já os têm provocado e... Já tem um inquérito. Justamente. Então, eu acredito, Plínio, que se o andamento da CETESB não... vamos lá, vamos partir de um princípio que eles estão fazendo um processo a toque de caixa para licenciar um empreendimento a qualquer custo.
Isso dificilmente passa pelo crivo do IBAMA lá na frente. O que a gente vê como esse objetivo de aceleração é a liberação para a abertura dos leilões que vão ser feitos, leilão de energia. Que apenas com, outra preocupação nossa, apenas com um licenciamento, com a licença de instalação, o empreendedor já pode participar de leilão. E aí ele terá um produto, eu tive uma... Licença prévia. A licença prévia. Ele já pode participar do leilão de energia. Eu tive uma conversa com o professor Hildo Sauer, que me parece dispensa a apresentação no tema, em que ele fala que o comércio que está se fazendo com isso é uma coisa sem medida. Para se fazer isso que o investidor está fazendo, ele vai gastar, sei lá, 3 milhões de reais, alguma coisa... 3 milhões, alguma coisa parecida, né? E uma licença de instalação e um leilão vale no mínimo 35 milhões de dólares, né? Então, vê a magnitude do negócio. Agora, o que preocupa, e a gente reitera sempre, é que nós entendemos que esse licenciamento não vai ser aprovado. Mas não tem porquê nós estrangularmos a cidade e causar essa expectativa e chamar a gente que vai ter emprego, se a gente já tem 99% de certeza que não vai ser aprovado. Sabe, é isso que incomoda, a demora para se tomar essa resolução. Ao analisar o EIA-RIMA, vários aspectos, o empreendedor apresenta 4 soluções, 3 soluções. Por exemplo, esse atracadouro em alto mar, né? Ele apresenta com pré-moldado de concreto, ele apresenta com pedra, ele apresenta com, acho que é gabião, se não me engano, e todos comparados apenas economicamente. Ele não diz, por exemplo, uma barreira dessa de pedra deve consumir alguns milhões de metros cúbicos de pedra. Da onde vem isso? Como que isso vai ser lançado ao mar? Isso tem que estar muito claro lá para a gente, né? Como é que vai ter acesso para isso, como eu digo, se for, por exemplo, de pré-moldado, aonde vai ser fabricado esse pré-moldado? Quem vai fabricar? Como vai fabricar? Qual é o impacto? Quais são as áreas da cidade? Ou seja, a gente está com uma expectativa na cidade, muito poucos, lhe asseguro, muito poucos, e vamos ver nas audiências, muito poucos a favor, mas na expectativa do emprego, do lucro, de vender alguma coisa. Mas isso, infelizmente, a gente não pode interromper um processo. A gente tem que esperar o processo chegar a um ponto em que o IBAMA novamente vai ter ingerência sobre ele, e porque, pela lei, o empreendedor ele tem direito de ir adiante até receber o indeferimento do pedido de licença, né? Eu lamento que gere essa expectativa na população, mas quanto a isso a gente não pode fazer nada. Então, deixa eu só entender. Quer dizer, foi entregue já o estudo. E aí, então tem uma agenda agora de audiências públicas, é isso? Só para poder ter uma... O estudo o EIA-RIMA foi entregue. Eu acredito até que já estava pronto, deve ter sido algum tipo de cópia de alguma coisa, mas ele foi entregue. Tem muitos estudos ali do Biota FAPESP, que é um outro projeto maravilhoso da região. O estudo foi entregue 5 de abril, ou 6 de abril. A CETESB abriu o prazo de 45 dias para audiência pública, mas ainda não iniciou, como disse a doutora Fukushima, não iniciou a análise do EIA-RIMA. Eu estou procurando o trecho. Tá, deixa eu só entender, Ricardo, Ricardo, quando... Por exemplo, se o empreendimento tem impacto numa terra indígena, a FUNAI deve ser consultada, no âmbito federal, né? A mesma coisa deve vir também para o IBAMA, quando se trata, eu não sei lá, a APA Marinha Estadual, mas... né? Mas eu não sei se o fato do mar, se também o IBAMA... Enfim, eu queria saber o seguinte, esse empreendimento, mesmo que o IBAMA passou para a CETESB, o órgão estadual,
conduzir o processo de licenciamento, o IBAMA vai estar vai estar acompanhando, ele tem alguma palavra final, ele tem, como que é? Só para poder ficar um pouco claro, se de repente, se é uma situação onde o IBAMA, o órgão federal, falou assim, olha, não, aquilo lá passa para o órgão estadual e, portanto, o IBAMA não vai acompanhar mais, lava as mãos e deixa o órgão estadual avaliar. Só para poder entender onde o IBAMA pode entrar mais aí nesse processo. O IBAMA não acompanha ativamente o processo no dia a dia dele, como a gente tem os licenciamentos dentro do órgão. Mas nós temos a responsabilidade de anualmente cobrar e receber relatórios e acompanhar o andamento do licenciamento no local. Nesses relatórios, o órgão local, a CETESB no caso, tem que reportar ao IBAMA todos os passos e todo o andamento desse licenciamento, né? Então, é assim que o IBAMA acompanha. Se o IBAMA detecta, ou o IBAMA pode questionar procedimentos, pode questionar a ausência de manifestações, né? E se entender que o andamento desse licenciamento não está correndo como o IBAMA entende que deve ser feito, ele pode avocar para o IBAMA novamente o licenciamento e tirar do órgão estadual. O que me parece aqui, pela exposição do Plínio, talvez isso possa ficar até um pouco mais claro, então, já na audiência pública, né, se tem um prazo para fazer, ele está levantando, não sei se eu diria o nome, denúncias, mas de que não está, que a CETESB não está fazendo de acordo com os preceitos da própria legislação. Então, ele está levantando, né, apesar do IBAMA, né, da tua explanação aqui colocar, Ricardo, que a CETESB tem um reconhecimento pela sua competência técnica no processo de licenciamento, especificamente nesse caso aqui, que é objeto dessa audiência pública, o Plínio tem levantado aqui que parece que tem problemas nos procedimentos que a CETESB vem adotando nesse caso específico. Então, eu só estou falando assim, em que momento, porque o que nós estamos fazendo aqui? Enquanto Comissão de Meio Ambiente, nós provocamos esse debate aqui, essa audiência. Evidentemente que na medida que ela chegou aqui, a comissão também vai estar acompanhando esse processo. Mas aí é só para a gente dar uma verificada um pouco do ponto de vista de calendário, na medida que essa audiência veio com uma demanda da sociedade local, né? Da sociedade local, e que acho que é importante a gente ter uma resposta um pouco mais clara aqui, se falar assim, precisa acontecer, então, essas denúncias, como você mesmo disse, precisa essas denúncias aparecerem lá na audiência pública, que é dentro do próprio estrutura do processo de licenciamento, né? Deputado, eu entendo, tá, pelo andamento de um processo de licenciamento no IBAMA, um processo que acabou de receber um E, ele está numa fase ainda bem embrionária. Ele ainda vai ter muita discussão ao longo desse processo. Então, assim, a equipe, vamos lá, a equipe do IBAMA que recebeu um EIA há 2 semanas, eu não sei o tamanho do EIA de um projeto desse, mas não deve ser pequeno, né? É um período aí de alguns meses só estudando o EIA, né? Então, talvez acho que a gente está debatendo uma coisa que a equipe da CETESB já comece a minar o EIA deles ali na frente. Então, perdão, Plínio, só deixa eu concluir. De repente você está pensando que a equipe da CETESB está, de alguma forma, os beneficiando, sendo a favor do empreendedor. Às vezes o IBAMA sofre essa desconfiança também, é muito até doloroso para a gente sofrer isso, porque é interessante que o empreendedor nos vê como burocratas que nós estamos atrapalhando o empreendedor. E o outro lado nos vê como amigo do empreendedor. Às vezes a população tradicional, não, o IBAMA está do lado do empreendedor. Então o IBAMA, a gente fica levando pedra de todo mundo. Então, de novo, não estou defendendo a CETESB, não sei qual o contexto, mas a gente confia em alguém até que essa pessoa, ou esse órgão, no caso, não se mostre mais confiável. Se a CETESB, de novo, eu acredito muito na nossa equipe,
a ponto de dizer que se a CETESB tentar ludibriar o IBAMA de alguma maneira para favorecer o empreendedor, a gente vai acabar descobrindo. Vai ficar ruim para a CETESB, muito ruim para a CETESB. Então, se me permite, o que a gente cobra é o seguinte, a CETESB manda um ofício para a Prefeitura de Praia Grande perguntando se o Parque do Piaçabuçu vai sofrer algum impacto, por exemplo. Por que a CETESB, isso que nós cobraríamos hoje aqui se a CETESB tivesse vindo, por que a CETESB não pergunta para a Peruíbe se o plano diretor de Peruíbe permite essa construção? A resposta seria, já foi dado pelo próprio gestor, pelo próprio investidor. A resposta seria não, não permite. Então, para isto. O prefeito de Peruíbe, como ele está se posicionando em relação ao empreendimento? Ele é PSDB. Ele, pessoalmente, é contrário. Mas, como prefeito, ele está aguardando definições. Porque a própria prefeitura pode oficiá-los fazendo esse tipo de interrogação, né? Sim, mas o prefeito não quer fazer. E esse tipo de ofício, ele se junta ao processo. Nós temos cobrado o nosso prefeito muito, aproveito aqui cobrar mais uma vez o prefeito Luiz Maurício, para que comunique à CETESB que o plano diretor não permite. Eu, pessoalmente, fiz, através da Lei de Acesso à Informação, fiz um pedido à Prefeitura perguntando, um esclarecimento. O plano diretor permite a construção de uma usina termoelétrica na macrozona de expansão urbana ordenada? A resposta foi 2 laudas, dizendo que o projeto é embrionário, que não sei o que, não sei o que. A resposta seria não. Essa resposta, o investidor já deu. Na pastinha, se não me engano, número 8 do EIA, está lá, a pasta de legislação está lá. A macrozona de expansão urbana ordenada não permite. Está muito claro isso. Então, eu não vejo por que levar a sociedade local a se digladiar, levar a sociedade aos extremos na defesa do município, na defesa das unidades de conservação, de uma coisa que nós já sabemos que não vai sair, porque o plano diretor permite. E nós tivemos, em 2008, por iniciativa da nossa ONG também, nós entramos com um processo contra a instalação do Porto Brasil, do presidiário Eike. Pergunta do internauta Vita. Obrigado pela participação, Vita. A pergunta é, a vocação de nossa cidade, Peruíbe, é turística. Vocês não acham que uma usina desse porte irá mudar a estrutura econômica e organizacional do município e, portanto, impactar a área social? Aí aproveita, Plínio, depois para também, além de responder, fazer as considerações finais para a gente poder fazer já o encaminhamento. Tá, ok. Só concluindo essa história do Porto, talvez surja a dúvida se o plano diretor não pode ser alterado, né? Nós temos o exemplo de 2008, quando a prefeita da cidade de Peruíbe teve os direitos políticos cassados por alterar a legislação municipal em benefício de um empreendimento, que era o projeto Porto Brasil. E o atual prefeito já declarou várias vezes que ele não vai mudar a legislação por vontade própria, por decreto. Então, fica muito claro que o plano diretor, assim como impediu a construção do Porto Brasil, vai impedir a construção dessa termoelétrica. Quanto à nossa vocação turística, nós temos as unidades de conservação, os mananciais de água, lagos, rios, tanto para pesca esportiva, campeonatos de pesca, mergulho, tudo isso gera recurso para Peruíbe há muitos anos. Nós somos uma cidade extremamente turística, tanto que nós temos o título de cidade balneária. O nome correto do nosso município é Estância Balneária de Peruíbe.
Então, a gente acostuma falar Peruíbe, mas não, é estância balneária. Então, o empreendedor fala que Nova York tem usina, que Veneza tem usina. Tem, mas nós não precisamos de usina, nós não queremos usina. A nossa vocação, a nossa cidade foi moldada para preservar e conservar o meio ambiente. Nós não fomos moldados para gerar energia elétrica. Nós fomos moldados, a nossa cidade tem o nosso plano diretor de turismo, todo indica a nossa vocação turística. Nós não temos vocação para ramo industrial, ou geração de energia, ou de transferência de gás. Uma coisa interessante desse projeto, só umas pinceladas do EIA, a usina vai usar gás de xisto importado da China. Na mesma hora, me perguntaram se nós vamos ter que andar com aquelas máscaras que os chineses andam na rua. Que é uma imagem emblemática que tem, a gente vê aquelas cidades da China com aquele fog, aquela fumaça, e nós vamos ter um navio ancorado a 10 quilômetros da costa, recebendo gás de xisto, fazendo regaseificação, né, mandando um gasoduto para a usina, e o excedente desse gasoduto vai ser vendido através de outro gasoduto até Cubatão para ser vendido para Congás. Ou seja, a nossa vocação turística e a nossa vocação ambiental está sendo jogada fora pelos órgãos licenciadores, na nossa opinião. Obrigado, Plínio. Ricardo? Não, só fazer um complemento aqui. Eu já estive em Peruíbe 2 vezes, já passei 2 férias lá na minha infância. Inclusive... É legal, né? Pô, bem legal, ficaram memoráveis para mim. O licenciamento ele vai avaliar esse impacto sobre o turismo local por meio de estudo de impacto, né? Se realmente fica comprovado que impactos ambientais vão comprometer a capacidade turística, né, e, consequentemente, econômica do município, mais um ponto para depor contra o licenciamento do empreendimento, se isso se confirmar. Obrigado, Ricardo. De fato, eu acho que Veneza e Nova York não tem uma beleza como tem a da Jureia, como a Jureia ali perto, que eu também conheço muito bem. De fato, até porque, como também trabalhei naquela região, Plínio, você sabe disso, a gente acaba conhece com profundidade a região, o povo da região, o potencial que a região tem. Eu fico imaginando um empreendimento dessa monta, se você pegasse um investimento desse e fizesse dentro da vocação do município. O quanto que isso poderia gerar emprego e renda de forma mais distribuída, mais inclusiva, né? Fazendo com que essa riqueza acabasse sendo melhor distribuída, né? Ou fruto, né, de um investimento dessa monta. Mas a lógica do mercado não é a lógica de interesse público, geralmente. Público, quando eu falo do ponto de vista da população em geral. Por isso que a população é importante acompanhar de perto esse processo. Como agora, de qualquer forma, toda vez a própria legislação garante isso, quando qualquer empreendedor que queira fazer algum empreendimento, seja lá onde for, a própria legislação permite que faça os processos de estudos, né? E aí, o que a gente precisa fazer, e é isso que essa comissão vai fazer também, e a gente está vendo, pela palavra do Ricardo aqui, representando o IBAMA, colocou que o IBAMA então vai estar também acompanhando, é de que seja obedecido todos os procedimentos, toda a legislação. Que não seja passado por cima de nenhum passo, né, desse processo. Como virão, então, as audiências públicas, então é fundamental que esse conjunto de denúncias, elas também chegam lá dentro, né, apareçam nas audiências públicas. E essa comissão, então, vai estar acompanhando. Então,
Eu queria agradecer, então, a participação. Obrigado, Ricardo, por vir aqui pelo IBAMA. Eu sinto a ausência aqui da CETESB, né? Do empreendedor também, mandou uma carta aqui, um problema de agenda. Agradecer a participação do Plínio Melo e dizer que nós, aqui pela Comissão de Meio Ambiente, especialmente a presidência, né, vai estar acompanhando o processo do licenciamento lá, os passos seguintes. Se necessário, Plínio, se necessário, nós podemos também, para frente, fazer também alguma ação da própria Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal no local, né? Se necessário, a gente pode fazer isso lá para frente, tá bom? Deputado, eu agradeço. Eu quero encerrar só com uma imagem aqui. Este é um trecho do EIA apresentado pelo empreendedor. Ressalta-se que o uso industrial pela UTE... Como é que está ali, que eu não estou enxergando? Não se encontra inserido nem como característica, nem como objetivo da macrozona. Então, o próprio EIA-RIMA está dizendo ali, não pode fazer termoelétrica. E nós, além de agradecer o deputado, agradecer a comissão e pedir o apoio de todos para que se barre esse projeto o mais rápido possível, porque temos a certeza que ele vai ser barrado. E eu quero encerrar e agradecer com a palavra de ordem que nós temos repetido em Peruíbe, por muitos encontros em escolas, em clubes, em praça pública. Termoelétrica, não.